Então, do que se trata essa declaração? Eu creio que Jesus está dizendo: bem-aventurados são vocês que têm fome espiritual. Marcos capítulo 8 nos mostra na segunda multiplicação de pães. Jesus observa que o povo já estava há 3 dias sem comer. Por que eles estavam sem comer? Porque não tinha praça de alimentação no lugar que Jesus estava ministrando. E quando esse povo foi para ouvi-lo, não imaginava que o sermão duraria tanto tempo. Agora, ninguém tinha coragem de arredar o pé. E já durante 3 dias, ninguém vai a lugar nenhum buscar comida, porque eles não querem deixar de ouvir Nosso Senhor. É por isso que Jesus está preocupado em multiplicar pães e peixes. Mas quando ele declara para esse povo: bem-aventurados são vocês que têm fome, ele está dizendo: vocês que se deixam atrair pelo alimento espiritual, mais do que o natural, serão saciados. Agora preste atenção nessa declaração, porque a fome, ela tem um poder, espiritualmente falando, maior do que nós temos imaginado. Eu vou deixar para voltar a falar disso no final. Mas depois ele vira e diz: ai de vocês que estão fartos. Se fosse gente que tivesse fartado espiritualmente, Jesus não diria: ai de vocês. Mas de alguma forma o estarem fartos se tornou um problema. Então deixe-me tentar explicar isso aqui com uma ilustração. Eu sou parte de uma geração onde as mães eram bem mais raízes do que Nutelas. E eu fui aquele tipo de criança que, junto com os meus irmãos, se ousasse pedir para comer qualquer coisa, minha mãe chamava de bugiganga, de porcaria. Não vou nem dizer que eram esses chocolates decentes de hoje, que a gente malemar conseguia comer aqueles guarda-chuvinhos açucarados. A verba era curta, os tempos eram outros. Mas se a gente quisesse comer qualquer bobagem antes do almoço, era quase o suficiente para que os 4 cavaleiros do Apocalipse fossem soltos. Uma terceira guerra mundial poderia ter início. Alguma havaiana poderia voar. E por que nossas mães não deixavam a gente comer? Porque elas diziam: se você se entupir dessas porcaria, a hora que chegar o almoço, a hora de comer a comida saudável, você vai estar sem apetite. E você não pode se entupir de algo que vai te distrair ou te roubar daquilo que você precisa. Agora eu quero que você leia comigo Jesus olhando para essa turma e dizendo: ai de vocês que entupiram a alma de vocês com esse monte de bobagem e perderam a capacidade de ter apetite pelas coisas espirituais. Vocês se fartaram de outra coisa, a ponto de não estarem entre os felizes que têm fome. Ai de vocês, quando a fome vier, não será como a daqueles que é saciado. Essa de vocês será um juízo, uma fome que não será saciada. Também vou falar disso melhor no final. Quando você começa a entender esse desenho, o que é que eu e você precisamos compreender e construir? Que uma fartura natural pode contribuir com indiferença espiritual. Eu vou repetir. A fartura na dimensão natural, não automaticamente, não inevitavelmente, mas possivelmente, ela pode contribuir para a indiferença no plano espiritual. Um dia desse, um irmão falou assim para mim: pastor, esse negócio que nós ouvimos um monte de pregador na internet hoje em dia é uma bênção, é uma maldição. Falei: como é que é? Ele falou: pastor, antigamente quando a gente só ouvia os líderes e os pastores da gente nas nossas igrejas, a gente ouvia um tipo de opinião só. Hoje em dia, ele falou, não dá nem mais para saber quem está certo e quem está errado de tanta diversidade. Ele disse: tem hora que eu ouço uns caras na internet, esses caras falam da bênção que Deus tem. E meu amigo, eles me empolgam. Eu fico ouvindo esses caras e digo: eu vou voar, eu vou comer o melhor dessa terra, eu vou ter tudo do bom e do melhor. Mas daqui a pouco eu ouço uns outros que falam: cuidado que essas coisas podem te levar para longe de Deus. Isso tudo pode te prejudicar. E ele falou: honestamente, eu não quero deixar de ouvir quem me adverte, porque seria falta de sabedoria não ter advertência. Mas eu gosto de ouvir aqueles que me empolgam. E eu não consigo saber quem está certo e quem está errado. O que o Senhor me diz? Falei: na minha opinião, os 2 grupos estão certos e os 2 estão errados. Falei: pastor, como isso é possível? Falei: os 2 estão certos, porque cada um dos 2 pregam usando textos bíblicos. Mas os 2 estão errados, porque eles acham que a Bíblia só diz a parte que eles estão pregando e não diz a do outro. Eu falei: honestamente, o que a Bíblia nos faz é um monte de promessas de coisas boas. Isso é bíblico?
O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, diz: tantas quantas forem as promessas de Deus, não importa o número, nele está o sim, por meio dele o amém. Ele não voltou atrás em nada do que ele prometeu. Como é que nós vamos olhar para a promessa e dizer que não é nossa, que não é para crer, que não é para perseguir, que não é para buscar? Por outro lado, o mesmo Deus que fez as promessas das coisas boas sempre fez advertências sobre a maneira como nos relacionaríamos com o resultado da sua promessa. Então, quando alguém só prega advertência e nega a promessa, está errado. Quando alguém só prega a promessa e nega a advertência, está errado. O que nós temos que fazer é o que Deus fez, os dois. Tem promessa e tem advertência. Então vamos pegar a promessa que eu li antes, Deuteronômio 8:10, de novo Deuteronômio. Vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Agora olha o versículo seguinte, eu vou ler do 11 ao 14, a continuação em Deuteronômio 8. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos, seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido, estarem fartos, a promessa que eu fiz. Depois de terem comido e estarem fartos, depois de se haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está dizendo, eu não mudei de ideia, eu quero dar a vocês o melhor dessa terra, mas presta atenção, aprecie com moderação. Não aconteça que depois de você ter se fartado, seu coração se eleve e você se esqueça de mim. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero dar o melhor a vocês, ainda que eu corra o risco. Mas que nunca falte, da minha parte não vai faltar advertência, que nunca falte da parte de vocês sensibilidade para ouvir a minha advertência. Até o que eu liberei como bênção, se for gerido de forma errada, vai dar problema para vocês. E é nesse sentido que eu e você precisamos estabelecer um contraponto. A igreja teve os seus momentos e os seus séculos de uma mentalidade franciscana. Achava que ter recursos era errado. Eu, por exemplo, demorei para entender que o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o crente. O problema se chama avareza. Os antigos definiam a avareza dizendo, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. E de alguma forma nós começamos a abrir a mente e entender, Deus quer nos abençoar, Deus quer trazer provisão. E eu louvo a Deus porque isso nos tirou de um lugar de exagero. Mas nós começamos honestamente a migrar de um extremo para o outro. E hoje em dia nós temos uma geração que, em nome de uma prosperidade bíblica, esqueceu verdades básicas do contentamento e advertências contra a avareza. E as supostas promessas de prosperidade, estou chamando suposta pelo contexto em que são aplicadas, porque elas são bíblicas, elas têm desviado muita gente. Nós não podemos negar que a mesma escritura do outro lado diz de gente que almejando ser rico, traspassou-se a si mesmo com muitas dores, se perdeu no processo, desviou da fé. E muitas vezes nós temos deixado de lado uma perspectiva bíblica que sempre esteve lá. Eu quero que você me acompanhe por um instante, vou dar uma pausa no assunto de comida, vou mexer um pouco em questões materiais e já vamos voltar depois para o nosso assunto.